Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Cycling dessa sexta-feira. O Gregário Cycling com um cheirinho de Tour de France. Nesse sábado começa mais uma edição da prova e para todo mundo ficar ligado aí, ouvir um pouco das nossas expectativas e, claro, dividir com vocês todos que assistem a gente tanto no YouTube quanto no Spotify, quanto escutam também, né? Porque nem sempre assistem com as imagens, mas podem também dividir com a gente as opiniões sobre esse programa, sobre essa edição do Tour de France, que não tem dúvida vai ser épica, já é épica mesmo antes da largada. Eu tenho aqui para esse podcast junto comigo meus dois companheiros de Gregário Radio, dois parceiros dos melhores que eu poderia ter encontrado ao longo dessa trajetória, Ana Lídia Borba, Nicolas Sessler, muito bem-vindos os dois. Cheirinho de Tour de France. Peraí, deixa eu pegar um vinho e um queijo aqui para começar. Tá aqui no hotel, deixa eu ver, ó. Tem um vinhozinho aqui, já pode abrir pega um queijinho e aí é cheiro Calma, de Tour Nicolas. de France total, né? Calma que quem só fala aqui sou eu. Vocês pedalam, você vai correr, vai estar em prova. Mais uma vez aí coincidindo o Tour de France com o Sibiu. Você já está na Romênia ou não? Tô na Hungria. Para começar novelas de viagem, a parte que a Globo não mostra, né, da vida de ciclista. Aqui em Budapeste perderam as bikes, né, que a gente ia viajar, então estamos naquela correria de extravia a bike, liga para ver onde estão, busca, não busca, mas tá bom. Para falar de tour também, tudo vale. Tudo vale. Lembrando só que, já que dando duas efemérides aqui, que a gente está aproveitando que esse programa sempre tem um toquezinho de radio, né? 40 anos que os franceses não vencem o Tour de France, né? O Bernard Hinault já falou que não vai ser esse ano também, então essa conta vai aumentar. E 10 anos da última vitória brasileira em provas profissionais na Europa, foi no Sibiu Tour, foi no dia 1º de julho com o Rafael Andriato. Ô, Nicolas, tá na hora de furar essa fila aí, cara. Tá na hora de interromper isso aí. E aí, qual que é a gente vai estar de Conde Drácula aqui no domingo, Ana Lídia Borba? Onde eu assino? Estou precisando, viu? Este ano as coisas ainda não encaixaram para mim, ou fiquei doente, ou uma coisa não encaixou, e, enfim. Tem ano que sai tudo certinho, tem ano que não sai, né? Mas, quem sabe aqui é a hora de romper a maré, mudar os ares. É uma corrida muito legal, né? Que você falou, o Sibiu Tour. Curiosamente, fazendo um gancho, o Sibiu Tour foi a prova que descobriram o Jacques Del Toro, né? Antes do Tour de l'Avenir, onde ele começou a despontar ainda como pela equipe mexicana Comex, eu acho que chamava. Agora não lembro se é Comex, que eles vinham competir na Europa, tinha uma basezinha aqui, e Sibiu Tour é uma prova muito legal, na Transilvânia, né? Acontece na fronteira. Por isso a brincadeira do Conde Drácula, né? O que se sabe é que tinha antigamente um conde, né? Pode ser conde, né? Chamado Vlad, que sacaneava com todo mundo e preparava para todo mundo. Se ele voava ou não voava, não sabe, mas essa é a verdade da história, né? E o Sibiu Tour é uma prova muito legal e uma das poucas provas que ocorrem na Europa junto ao Tour de France, né? Você tem o Sibiu Tour, o Tour of Austria, e mais ou menos são as únicas provas que profissionais na Europa no mesmo período do Tour, porque afinal de contas, Tour é o Tour. No masculino, né, Nico? No masculino, desculpa. Aí eu puxei para o outro lado. Enquanto isso, rola o Giro de Itália começando essa semana também. Aí é terreno da Ana para comentar. Mas, enfim. Ana já chegou chegando. A promessa de foco aqui já começou a fugir um pouco, mas acho que é pertinente a gente contextualizar aqui, justamente porque diz muito do que é o Tour de France, né? Uma prova que o calendário todo para assistir. Inclusive, né, Ana, antes de te dar boas-vindas, dizer que o Giro o ano que vem não vai bater mais com o Tour, isso é uma boa vantagem para o Giro feminino, né? E prova que vai ter transmissão na The Sports, o Tour de France na ESPN, muita coisa para a gente acompanhar, para a gente curtir. Infelizmente o Sibiu Tour não tem transmissão aqui, nem o Tour da Áustria, mas tem ótimos start lists por lá, a briga vai estar difícil, vai estar complicada a vida para o Nicolas Sessler, mas a gente acompanha. Bom, fala aí, Ana, bem-vinda, cara.
Não, obrigada, Leandro. Obrigada, Nico. Bom, a gente vai ficar na torcida pro Nico e pro Leandro vestir de Conde Drácula, né? Porque isso vai sim. Então, sim, vamos torcer bastante. Lembrando que também tem China, né? O Avancini está a caminho da China para mais uma prova Pro Tour ali, que vai ser bastante forte também. Ponto importante para a gente acompanhar na paralela. Giro de Itália Women, vantagem para o pessoal. Vai estar na Day Sports, com o Leandro comentando. E acontece normalmente num horário um pouco diferente do Tour de France, que eles também têm um pouquinho de noção, né? Não é muito, mas tem um pouquinho. Então eles colocam o Giro de Itália cedinho, dá para acompanhar o Giro de Itália e depois acompanhar a prova do Tour de France masculina. Mas é isso, primeira de 3 semanas aí, a full de ciclismo, as semanas mais legais de acompanhar do ano, talvez. Eu gosto muito das clássicas, né? Mas o Tour de France é o Tour de France, não tem jeito. Me gustam todas, Ana Lídia Borba. Eu gosto muito das clássicas, gosto muito das voltas, mas eu acho que o Tour, eu acho que essa euforia que a gente sente na semana, e quem tá ouvindo a gente aqui na sexta-feira sente, pode até daqui a 3 semanas não tá no mesmo gás, mas ela é incomparável, assim, tá todo mundo na expectativa, você olha o start list, só cara fera, você olha só todo mundo ali, roupa nova, como a Red Bull chegando de roupa nova, muita gente com muita expectativa, né, todo mundo na ponta dos cascos, porque priorizou, porque tem hoje essa semana como um grande momento, né, principalmente os velocistas, e eu queria já começar te colocando na roda, porque você teve em Lille, onde que vai ser a largada, né, essa primeira semana, por mais que você compare clássicas e volta, é uma primeira semana de bastante chance para os atacantes, né, para os ciclistas classicômanos, para usar uma palavra que a gente já usou bastante. Faz tempo que a gente não vê um sprinter vestindo amarelo, né? E Lille tá preparando uma festa, assim, gigantesca. Já, quando eu tive lá 2 semanas atrás, já tem quase que uns pilares gigantes feitos de estrutura de container amarelos no meio da rua, a cidade inteira com contagem regressiva, com camisa do Tour em fachada de prédio, com aqui passa o Tour de France, aqui. E lembrando que lá a gente já teve algumas disputas icônicas ali de primeira etapa, com um contrarrelógio, por exemplo, né? Que o Brie, não, quem foi que ganhou? Foi o britânico. Eu até fiz essa confusão no dia que eu estava lá em Lille e eu tinha chamado o escocês voador, né, que na verdade era o britânico. Né? Não, foi o Chris Boardman que ganhou lá e o O'Brien que é o escocês voador, né? Então o Boardman já ganhou uma etapa ali desbancando o Indurain em 1994. E Lille vive Tour de France, vive ciclismo, a região ali de Flanders toda é muito apaixonada. Então, a festa vai ser boa. Agora, é interessante também porque é um começo tenso sempre, né? Primeiro dia de uma grande volta, de qualquer prova, mas de uma grande volta, tá todo mundo ali nervoso, tem um monte de gente já querendo mostrar serviço, uma chegada em sprint de massa, muito provavelmente, e assim, os grandes sprinters querendo mostrar que vieram. Então vai ser bem interessante aí. Quem que você está apostando, Nico, para esse primeiro dia ou para esse primeiro par de dias ali na região norte da França? Tá liberado, Nicolas? Quem me pagou mais para gorar, né? Começou cedo. Minha fama de pé frio é que eu supero. Não, fala antes da galera fechar o Velo Games, então, pelo menos. Para você já o cara do seu, né? Provavelmente. Não, mas vamos ser sinceros. A gente já até falou disso no palco do Letap Rio, esse né, de falar, a gente pode ir por... Podemos começar, talvez, olhando um pouco como vai ser o trajeto, né? E depois a gente fala do start list. Mas só fazendo um gancho com o que a Ana comentou, o Tour é algo único. Quem nunca viveu, e é algo que vale a pena. Você que é fã da bicicleta, vale a pena e é algo único de vivenciar. Você junta a cultura francesa, que é muito apaixonada pela bicicleta de uma maneira geral, mas o Tour é o Tour. Todo mundo fala, é de longe o maior evento, não existe nenhuma comparação. Se existem N brigas de modelo de negócios e direitos de transmissão, é tudo pelo Tour, porque é realmente a única corrida que transcende a bolha, né, a nível mundial. Né? Tanto que você fala para qualquer pessoa que não entenda de bicicleta, aquela corrida na França lá, não sei o quê, todo mundo sabe.
E o número de pessoas, para aqueles que já viveram e vão ter, né, esse lado nostálgico de se lembrar o quão inspirados vocês saem, ou uma pessoa sai de ver o Tour de France passar, de ver uma cidade receber o Tour de France. É uma coisa única, dá vontade de subir na bike e sair, vou pedalar. E porque realmente é muito legal você vê a criançada, todo o ambiente que é gerado, tudo como movimenta a caravana, e é algo realmente sensacional. E você vê as cidades que se preparam para receber o Tour, né? É uma festa, um evento nacional francês, e é uma festa para quem ama bicicleta, né? Então isso é único. Quem fica aqui a dicas gregário de viagem, objetivos de vida. Se você tiver a oportunidade e puder planejar um julho, uma vez na tua vida, que você possa ver o Tour de France passar, não precisa ser o Grand Depart, não precisa ser chegada em Paris, qualquer etapa é muito legal. E você não vai se arrepender, é algo que você certamente vai lembrar para o resto da sua vida. Então, dito isso, a gente pode ir para a corrida, né? Que começa no norte esse ano. Norte, sentido anti-horário, não, né? Sentido. Vai dando a volta no sentido anti-horário, passa ali pelo Muro da Bretanha, passa a região da Bretanha, desce, né, os Pirineus, sobe para os Alpes até voltar de novo a Paris, ô Nicolas. Acho que esse é o desenho. É uma Grand Boucle realmente esse ano, né? Eles vão realmente fazer uma volta bem próximo do que é o diamante francês ali. Mas, desculpa, eu queria que você continuasse. Você estava falando e eu acabei te cortando. Não, perfeito, perfeito. É isso aí. Segue um desenho de tour mais tradicional, mais old school, vamos falar, de certa forma, onde você começa uma primeira semana um pouco mais lenta, com mais oportunidades para os sprinters, para que eles se vistam de amarelo, talvez alguma etapa ou outra onde ali, né, um bom clássico humano, um corredor ao estilo de um Van Der Poel, que a gente já viu muito agressivo no Critério do Dauphiné, por exemplo, tem a sua oportunidade de, em alguma etapinha aí mais armadilha e que seja mais técnica, vestir de amarelo, que para a história da corrida é muito legal. E sempre bom, né? É sempre bom. E depois você tem um build-up crescendo ao longo da segunda e terceira semana, pegando ali, né, Alpes e Pirineus com várias das etapas míticas, né? E segue um desenho mais tradicional do que costumava ser o Tour aí na época de Armstrong, de Indurain, como a própria Ana falou. E sim, porque é importante lembrar, né? Nos últimos anos, muitas vezes a ASO, organizador do Tour, tentou apimentar com coisas diferentes, por exemplo, jogando sempre ou umas primeiras etapas já com chegadas ao alto e um pouco mais duras e técnicas, sempre quando começa pela Bretanha, por exemplo, que eram sempre aquelas etapas que já tinham muitos tombos e muito nervosos de começo, ou com contrarrelógios, etapas de pavê, mas esse ano segue claro, o Tour sempre é nervoso, todos querem ganhar, a primeira semana sempre é marcada por muitos tombos, porque todo mundo está fresco e disputa cada metro, mas esse ano talvez é que a gente pode falar de que é um início de tudo um pouco mais tranquilo, começa aí de uma maneira gradativa. Eu acho que os últimos anos, Ana, você vai falar. Não, eu não vou entrar na sua frente, não. Mas é só porque eu acho que os últimos anos eles conseguiram aproveitar, Nicolas, o momento que é a presença do Van Der Poel, a presença do Van Aert, a presença do Alaphilippe, desses caras, para dar um pouquinho de chance para eles antes, né, da disputa de fato. Né? E agora voltam os velocistas. A gente lembrou, Ana, de 2018 que o Tennison ganhou e era o gregário, o embalador do Dylan, teve uma queda. No ano seguinte foi uma queda ainda mais grave. Início, um dia de chuva, a primeira camisa ficou com o Alexander Kristoff, né? Mas muita gente caiu, inclusive o Pinot e tal, e sofreu ali com aquele tombo logo no começo. E desde então eles estão alterando. O ano passado a gente foi muito legal o começo. Né, porque a gente teve aquela vitória do Bardet, depois teve a do Vauquelin, teve muita coisa acontecendo no começo, né, e esse ano vai ser curioso essa volta aos velocistas, ao mesmo tempo que a gente tem nesse momento grandes nomes, né, a gente tem aí um italiano muito fera, que é o Jonathan Milan, a gente tem um africano que brilhou o ano passado, que é o Bini Girmay, você tem um ciclista belga, o Tim Merlier, voltando com uma equipe grande, tem o próprio Jasper Philipsen belga,
Então tem muita gente aí para tornar atraente esse comecinho, né? E poder dar uma chance para uma galera que nem sempre tem tido essa chance. Ana, esse começo de prova, a gente até falou também sobre isso, né? Do quanto que é preciso fazer escolhas para tentar conter um pouco a euforia da galera, mas como que te atrai esse primeira semana do Tour? Bom, acho que uma coisa que a gente não falou ainda é que, e até vai de encontro com o que o Nicolas falou de ser um Tour mais tradicional, é a primeira vez desde 2020 que o Tour de France é só na França, né? Então a gente estava já se acostumando a ter uma grande parte na Itália, no País Basco, enfim, em regiões diferentes. Na Holanda, enfim. Então agora, primeira vez desde 2020, né, em 5 anos aí que a gente vai ver um Tour de France 100% francês. E aí eu acho que casa com tudo isso que a gente está falando. Uma coisa que eu achei legal, assim, da distribuição dos estágios, das etapas, é que, bom, primeira semana é toda morna, vamos colocar assim, mas o segundo dia ele já tem um finalzinho ondulado. Então, a gente pode ver um sprinter desses puros, desses super potentes, como um Milan, como um Philipsen, ganhando e pegando a camisa amarela no primeiro dia, mas aí a gente vê um Van Aert e um Van Der Poel que estão em grande fase, sendo favoritos para pegar a camisa amarela no segundo dia. Então, não tende a não ser uma semana com um nome só, né? E isso é bem interessante. E aí, depois, ali no quinto dia, a gente já tem um contrarrelógio, aí já começa a ter diferença de tempo na GC, enfim. Então, eu acho que tende a ser uma primeira semana pipocando nomes, assim, que pra gente é sempre super legal e uma ótima oportunidade de falar pra gente e aprender um pouco mais sobre o tamanho desse pelotão e a qualidade distribuída que existe nele, né? Porque, senão, se a gente colocasse uma semana que, tipo, no primeiro e segundo dia tivesse uma montanha, pronto, ia virar Vingegaard, Pogacar, Remco, Roglic, acabou, entendeu? Então... Ou nem isso, né? Interessante, exato, ou nem isso, né? Mas... então, acho que vai ser interessante a gente, pelo menos no começo, ver bastante coisa diferente. E aí, à medida que o Tour vai descendo para depois subir de novo, ele vai esquentando, né? E a terceira semana tá dura. Terceira semana tem 3 etapas ali muito casca grossa. A etapa rainha desse Tour de France acabou ficando na última quinta-feira dele, né? Então, faltando aí só 3 dias para o final. E aí, numa pitadinha de emoção ali no final, com essa adição de Montmartre ali no circuito de Paris, que eu particularmente adorei. A gente viu alguns ciclistas reclamando, notadamente os que são ali, né? Exato. Então a gente viu, por exemplo, o Vingegaard reclamando, é porque é perigoso, amigo. E antes e fica guardado, entendeu? Não... Etapa. Uma etapa. Coisa, achei genial eles colocarem. Uma coisa faz algum sentido, né? Quando você coloca aquela subida para passarem 90 ciclistas, é uma coisa. Para passarem 160, 150, é outra. Mas, né? Então, assim, vai ser mais tenso. E você tem uma questão aí, uma tensão que a gente nunca quer que isso invalide o jogo, né? Imagina uma queda, uma retenção ali que acaba alterando, né, o primeiro grupo, o segundo grupo e tal, e decidindo um Tour de France desse jeito. Mas isso tudo só se a gente tiver uma diferença muito pequena de tempo entre os favoritos, né? E só trazendo um pouquinho aqui de volta a segunda semana que você pulou, Ana, a gente não tem descanso na segunda, então vão ser 10 dias consecutivos de prova, sendo que esse 10º dia é uma etapa dura, é uma etapa difícil também, porque é o dia da queda da Bastilha, né? Vai ter um percurso bem longo e bem com várias subidas, né? Aí descansa na terça, aí depois tem uma etapa de transição, Hautacam, e depois ainda tem a etapa com a chegada em Super-Bannière, que é na segunda semana ali uma movimentação bem grande na classificação geral, né? E para a gente sentir as equipes, que eu acho que é uma grande, e traz até de novo o palco Letap aqui para o programa, que é uma questão muito importante dessa edição, Nicolas, que são os gregários, que são os times, são os nomes que vão estar ao redor, tanto do Pogacar, quanto do Jonas Vingegaard, quanto do Remco e do Roglic também. Quem são os líderes, quem são os... Vlasov e Lipovic de gregário é uma coisa que a não ser que você fosse... É um problema que a gente não tem, né, Nicolas? Mas não sei se é uma solução, dá um pouco de ansiedade também. É algo que acontece no Tour, né?
porque e sempre aconteceu. Se a gente for olhar lá atrás, na época da Banesto, se você olhava quem trabalhava para o Indurain, também eram nomes absurdos. Depois, nos anos 2000, quando você olhava uma US Postal, Armstrong ou não Armstrong, correto ou não correto, não entramos na polêmica, mas era uma equipaça. Quando você olhava para a era Sky, Ineos, com Froome e Wiggins, era um trem enorme, porque o Tour sempre foi o Tour, é o evento mais importante, é o evento que querem ganhar, e as equipes vão com tudo. Então, quem tem as cartas põe na mesa ali no Tour e leva todo mundo na ponta dos cascos, né? É uma pergunta curiosa, né? Qual equipe das equipes dos General Contenders é a equipe mais forte como equipe, né? E você tem, eu acho que Visma e UAE claramente são as equipes Acima, que né? aparentemente dominam, isso fica claro, né? Acho que não só aparentemente, mas é óbvio, são as duas equipes que dominaram os últimos 5 ou 6 Tours de France, e tende a ser o mesmo nesse ano, né, de 2025. Você tem logo algumas outras equipes correndo pela beirada, que, por exemplo, a gente viu uma Trek muito forte no Giro de Itália, também muito presente. Num Tour, eu espero ver uma Trek mais caçadora de etapas, um pouco correndo mais pelas beiradas, né? Não uma equipe que a gente deve ver controlando corrida, né? Porque não é tanto o perfil. Logo, você tem uma Red Bull, que é uma equipe que entra muito forte também, né? Eles vão tentar com o Roglic, lembrando que o Giro foi talvez uma pequena decepção para eles, mas certamente é uma equipe que a gente deve ver muito presente aí lutando por um pódio, né? Eles obviamente não vão falar isso, vão lutar para ganhar, mas é uma equipe que a gente também deve ver bem presente na ponta do pelotão. Fora essas três, a gente pode ter uma Quick Step com o Renko, né? Olhando aí de alguma outra forma, mas eu confesso que eu não espero equipes que sejam tão fortes, tão potentes para lutar pelo GC como essas três. Você vai ter certamente equipes que vão olhar muito pelos sprints, como você vai ter uma Alpecin, entre várias outras, né? Mas eu acho que os três pilares da prova vão girar aí ao redor dessas três equipes. Eu acho que a gente pode falar que tem 4 times correndo pela geral, ou pelo pódio, de forma mais decisiva, que são UAE e Visma, claramente pela vitória, a Red Bull e a Soudal correndo pelo pódio ali com o Renko e o Roglic, e uma oportunidade real de vencer, porque se um desses dois vacila, o Roglic e o Renko entram no jogo, o resto vai compor. E a gente olha o histórico do ano passado, Nicolas, dos 8 primeiros colocados, 5 eram da Visma ou da UAE. Outros 2 eram da Soudal. Então essas 3 equipes dominaram o top 10. Né? E o resto correu pelo... Na hora que você vai do 9º ao 20º, tem um monte de equipe. Porque aí tem Félix Gol, tem um monte de gente que a gente vai ver realmente de novo. Guilherme Martin, esses caras todos. Mas que não tem condição de brigar por um título de igual para igual. Então já sabem um pouco disso. Né? A equipe da Trek tem só o Skelmossi. Né? Ou melhor, vou reconfigurar porque o time é muito bom. Eu vou até ler o time aqui para explicar o que eu quis dizer. Mas você tem uma estrutura muito grande em torno do Jonathan Milan, com o Edward Towns, o Stuyven e o Consone. Então 4 caras são ali, né, de plano. Aí você tem o Tom Scuddins, o Quinn Simmons, que vive um grande momento, e o Thibonais, que são caras potentes para ir para uma fuga, para ir para um ataque em subida curta, mas também não são para subir subidas longas, e o Skelmossi. Então, a Trek vai ser um time kamikaze, de alguma forma, nessa edição, e é uma coisa que a gente torce muito, né? Para as equipes que não estão brigando pelo título, busquem, não se contentem do 8º ao 20º lugar, né, Ana? Porque isso fica meio... Né, tipo, imagina, a Movistar, que tem um time também similar, mas tem o Castrillo, tem o Henrique Mas, tem o Ivan Romeo, tem um monte de gente boa, o Iner Rubio, que vão ao ataque, que tentem, né, movimentar a prova, porque num embate direto com o AE e Visma, ficariam ali para trás muito rápido, né? Eu acho que Trek e Movistar, como você falou, são duas
e IF, né, que tem essa característica sempre. A IF a gente nunca viu brigar por um GC, basicamente, né? Mas Teria é o isso. Carapaz até. Mas é sempre Mas nem muito isso. mais a movimentação de etapa ou de uma camisa de bolinha do que, de fato, brigar pela camisa principal da competição. E eu acho que temos muitos bons nomes distribuídos, se a gente for parar para pensar. Da Trek, claro, o Esquelmossi é o principal, é o líder, mas eu acho que o Stuyven vai fazer bagunça em algum momento, sabe? O Ben Healy tá querendo se provar como um potencial voltista. Claro que o Tour de France não é a hora que ele vai conseguir se provar isso, mas ele tende a mostrar serviço em algumas etapas consecutivas. Então, assim, eu vejo equipes muito bem montadas nesse sentido e nomes para a gente ficar de olho e pensando até na evolução, né? O principal deles, eu até comentei no nosso Gregário Radio de domingo, que foi ao vivo no palco do Letap, Lipovitz, né, da Red Bull Bora. A gente, claro, o grande nome, o líder da Red Bull Bora, Hans Grohe, é o Roglic, mas o plano B deles é fantástico, né? Então é um cara que eu acho que enquanto o Roglic estiver na disputa, obviamente ele vai estar ali quietinho, trabalhando, guardando o Roglic, ele, o Vlasov, mas se acontece alguma coisa, ou se o Roglic perde a mão em algum momento, e os caras soltam ele, foi o que aconteceu no Dauphiné, foi o que aconteceu na Paris-Nice, né? Então, acho que é bom a gente tá olhando a briga que todo mundo espera, que é Pod e Vingegaard, mas tá com um olho aberto ali, com a visão periférica ligada, porque vai ter bastante coisa interessante. É legal lembrar, Ana, que o Tour também é uma prova que cria muitos ídolos, né? E aparecem oportunidades como para Thomas Voeckler, entre outros, né? Que foi um exemplo que se transformou numa referência. A própria Alaphilippe, né? Um excelente ciclista, mas ele deu um salto de qualidade, por exemplo, quando ele levou a amarela por etapas e etapas, né? Até depois perdendo o Bernal, Mark Hirschi, enfim. Ninguém sai zebra do Tour, né, Nicolas? Não, o Abrahamsen, né, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui ano passado, o cara apareceu para o mundo do ciclismo ficando de camisa de bolinha tantos dias, né? Então, e esse ano esse atrasozinho, né, um dia a mais no primeiro bloco, né, que ao invés de ter 9 dias vai ter 10 por causa da queda da Bastilha, vai jogar todo mundo um diazinho mais cansado na etapa que é movimentada, né, que é essa da queda da Bastilha. Quem sabe a gente não vê um francês fazendo uma graça ali, né? Sim, vai largar da cidade do Vauquelin, Ana Lídia, só para complementar. Esse é um nome muito bom, né? A gente já falou bastante dele. Você falar, Nico, te cortamos. Não, isso aí. Nesse bololô todo aqui, tem um parênteses importante para a equipe da Ineos, que é uma equipe que também traz um monte de voltista, né? E a gente não sabe o que pode entregar. O Carlos Rodrigues foi top 10 do ano passado. Eles têm também o Geraint Thomas, o Thymen Arensman, o Laurent Deplu. Então são 4 caras que podem ficar no top 20 facilmente, né? Aí para compor o time eles têm o Pipo Ganna, o Tobias Foss, 2 motores absurdos, e o Kwiatkowski, que é um cara que também joga o jogo de terno branco, né? Tipo, o cara tá sempre muito potente, muito importante para as equipes. Teve chance de ganhar a etapa aí no passado recente também, ex-campeão mundial, mas é uma equipe que joga estranho, no sentido de que não tem um favorito, não abre mão da geral, né? Então, tipo, aonde que eles vão se posicionar aqui nessa disputa, porque a gente sempre fica na expectativa, né? Se eles vão tumultuar o jogo, eles vão atacar, eles vão bagunçar a prova, eles vão jogar, né? Não sei, né? A Ineos não é mais a Ineos dos anos Sky, isso fica claro, né? Sem dúvida. Assim, a empresa, eles estão tendo que se reinventar. Em parte por uma questão de budget, onde hoje foi superado no esporte de alto rendimento. Infelizmente o dinheiro conta muito, né? E hoje, antes eles levavam uma vantagem absurda de ter o budget mais alto do pelotão, e agora eles são, obviamente, seguem tendo um budget significativo, mas deixaram de ser de longe, e talvez estejam em quarto, quintos de questão de dinheiro. E isso se nota nos resultados. Não há outra. Eles claramente não têm um cara para ganhar o Tour de France. Não tem como mentir, eles são conscientes disso, né? E vão buscar etapas, vão buscar estar presentes, e assim como todas essas equipes que a gente comentou que vão compor aí o show.
e ainda assim andando muito, né? Eu acho importante. Outra equipe que eu acho que deve ter um perfil similar, o Astana, né? Do que eu falei diretamente com o pessoal da própria Astana dentro da equipe. Eles têm, claro, o objetivo de não tentar se preocupar muito pelo GC e buscar etapas, buscar camisa de montanhas, etc. Lembrando que nas grandes voltas, as camisas secundárias, né, camisa verde, camisa de montanha, também dão pontos de UCI. Então a gente segue e toda essa trama da disputa pela classificação e rebaixamento pelas equipes que estão ali, Cofidis, Picnic, Astana, a própria Arkeia, Intermarché. Lotto, né, Intermarché, toda essa galera vai buscar garimpar ponto como for, nem que seja para sprintar pelo 5º lugar, 6º lugar, porque cada dia de uma grande volta equivale a uma clássica ponto pro, né? A gente falou do Avança correndo agora aqui em Guy Lake, e então cada dia do Tour você pontua praticamente o que você poderia pontuar ganhando uma semana de corrida na China. Então vale muito, e a gente isso vai animar a corrida, porque por um lado você tem aí, né, a briga dos navios transatlânticos, vamos falar assim, né, entre Visma e UAE, e talvez, como você falou ali, Quick Step, né, Soldado Quick Step e a Red Bull, mas depois, pô, são 24 equipes, né, que saem na corrida. 23, perdão. 23 equipes saindo esse ano e todas estão ali para mostrar serviço e nenhuma vem para brincar, né? Então você falou, o Noex certamente vai ter um cara ali para o GC que a gente viu, vão estar disputando etapas, buscando fugas. Tudor, estava até olhando o start list da Tudor, você fala, pô, é uma equipe relativamente velha para os padrões do Tour de France, do ciclismo atual, né? Com atletas muito experientes, mas capazes de entregar, né? Trentin, Alaphilippe, Mark Hirschi, é uma equipaça também, né? Muito forte. Você tem ali, né? Quem mais? Total é uma equipe. Eu diria que Total vai ser a mais coadjuvante de todas elas, Arkeia também. É a que menos impressiona, né? Total não impressiona, mas ano passado levou uma etapa com Turgis, Ganhou no meio do nada, né? Então, assim, é isso. O Tour de France tem dessas coisas. Vamos para isso. Vamos para, sabe? Essa etapa justifica todo o ano da equipe, né? E isso é legal, né? Então, porque a gente vai ver, são N provas dentro de N provas. Outra equipe que a gente comentou muito, o Alpecin. Alpecin certamente vai dar show, né? Buscando isso, etapas, primeira semana, fuga, tocar o terror na corrida, né? E eles vão testar uma coisa que eles já fizeram e que surpreende, que é levar o Caden Groves de gregário, que é o segundo velocista da equipe, né? Ele vai compor o time ali para trabalhar para o Philipsen junto com o Mathieu Van Der Poel. Então é um trio muito imponente aí para trabalhar pelas chegadas. Eu acho que a Alpecin tem um aspecto interessante de analisar, porque é um time que não venceu muito esse ano, venceu bem, né? Venceu provas importantes, principalmente por causa do Van Der Poel, mas o Philipsen tem 2 vitórias esse ano. Então não é um time que tem sido arrasador, mas que vem com um time muito forte, muito potente, mas é quase que uma equipe de clássicas, assim, uma equipe só de quase cara não. Parrudo. Não deve ter ninguém com menos de 80 quilos ali, assim, né? Tipo, todo mundo... Forte e menos de 80 e subiu na balança aqui. Quadro 56 para cima lá só, né? Tipo... É igual aqui, né? O maior quadro da equipe é um 54. Não, tem o Vestringe, né? Eles têm um escaladorzinho ali, coitado, largado, jogado as traças, que vai ficar sozinho, né? Mas é o único, coitado. É só para falar que tem alguém para passar as subidas, assim, e mostrar olha o altura dele. Olha a altura dele no Procycling. 1,89 m. 79 quilos, que é mais impressionante ainda. Ou seja, é um varapau, assim, é um cabo de vassoura, o rapaz. Tudo bem. Quadro 58, 60 deve ser um quadro desse, né? É grande. É grande? É grande. É grande. E isso é muito legal, né? Voltando numa análise das equipes e passando de uma maneira geral, é que a corrida não fica limitada a Pogacar e Vingegaard e essa disputa entre eles, né? Você tem sempre algo acontecendo e eu acho que é o que o Tour busca também, né? Se eles perceberam nos últimos anos que você tem claramente 2 ciclistas dominantes na atualidade do ciclismo, eles também tentam entregar e criar um storytelling por outro lado, né? E dá show sempre. E sabe o que é mais legal?
e aí a gente já pode começar a falar um pouquinho dos dois em si, é que não é um favorito dominante. Não é a era Armstrong, não é a era Indurain, não é a era Froome, onde tem um cara que é muito bom e uma galera tá tentando chegar junto. São dois caras que alternam. Se você olhar no histórico de vitórias do Tour de France, você não vai ver 5 anos consecutivos, né? 4 anos literalmente, né? Porque considerando que o Pogacar ganhou o primeiro ano sobre o Roglic, mas onde há uma troca de primeiro e segundo, como nos últimos 4 anos. Então, sempre assim, até volta igual o Pogacar voltou, mas o atual campeão não correu, alguma coisa assim. Os caras fazendo primeiro e segundo e monopolizando a disputa e chegando, tudo bem, né? O ano passado foi o Pogacar, o Vingegaard que não chegou muito bem de saúde, né? Teve um atraso. No ano anterior foi o Pogacar que machucou o punho e tal, mas todos os 4 anos, primeiro e segundo. Então, assim, não é só um monopólio por ser monopólio, não é quem vai ser capaz de ganhar do Chris Froome, não, né? É uma coisa realmente alternada, assim, de suspense. Por mais que esse ano o Pogacar tenha dado, né, agora até recente, uma sapecada no Vingegaard, tá aberto, cara. Tá aberto de uma forma que a gente tem que valorizar, assim, vai ser bacana de ver, e o fato das equipes ao redor, né? A gente pode ver uma coisa inédita, que é uma troca de primeiro e segundo 3 anos seguidos. Não existe, não é comum. Normalmente, quando alguém perde a sequência, não volta, assim, não consegue. Né? Acabou, sabe assim? Sempre Prost ali naqueles anos de disputa. Prost Senna, talvez. Sim. Isso é muito legal, cria muita expectativa, né? Isso é certo. Não, até no triatlon era assim, né? Para quem é das antigas, aí vai lembrar de Mark Allen e Dave Scott, né? Então era Allen, era Scott, até que o Allen ganhou e depois vai, né? Então essa troca, essa inversão frequente é muito interessante. Mesmo o Boonen Cancellara, que foi uma era marcante aí nas clássicas, era muito em função do tombo, muito em função, sabe assim, não tinha um embate cabeça a cabeça todo ano, né? Tinha alguns momentos que um não ia, o outro não ia e tal, e aí permitia ali não vou chamar de fácil, mas facilitava um pouquinho a vida do outro e tal. Isso não. E eu acho que realmente isso tem um valor importante e é um storytelling bacana também para acompanhar. Falando em storytelling, é importante lembrar a galera que nesse final de semana também, essa semana, na verdade, a partir de amanhã, a gente está gravando esse programa, então mas a partir antes do Tour de France, quando esse programa chegar até você, já está rolando no Netflix a terceira e última temporada, né, do Unchained, né, no coração do pelotão. E uma série que mostra um pouco, né, romantiza e viaja um pouquinho, mas que mostra um pouco do que é o bastidor dessa prova tão magnífica como o Nicolas falou aqui no começo. Leandro, já que você falou de cabeça a cabeça, vamos fazer o cabeça a cabeça aqui das duas principais equipes para a gente fechar o nosso programa, porque eu estou curiosa para saber a opinião de vocês aqui no mano a mano. Quem que é a melhor equipe deste Tour de France 2025? Ô, Nicolas, você pode ajudar muito nessa aí, então, porque eu fiquei na dúvida como é que você distribui os caras como se fosse uma formação de time de futebol aqui, ó. Pontuar. Vamos ver no FIFA. Pontuar. Quantos pontos aí sai cada equipe? Não, ó. Porque você tem... Vamos pela Visma primeiro, Ana, então. Você tem o Jonas Vingegaard de líder. Então é o cara que vai brigar pela geral. O escudeiro dele na subida, você tem 3 caras que vão estar ali com ele nessa disputa. Simon Yates, Sepp Kuss, Matteo Jorgensen, que teoricamente é o número 2, vamos dizer assim. E acabou de concorda que 4 anos. Oi? Renovou até 2029, exatamente, está de contrato renovado. Então são três escoltas de montanha, vamos dizer assim. E você tem 4 caras de transição, que são o Chess Benu, o Campanarts, que chega esse ano de volta para a equipe, né? Tem também o Eduardo Affini, que fez um ótimo giro e conquistou lá o direito de fazer parte desse octeto, e o nosso digníssimo Wout van Aert, que talvez seja o grande diferencial desse grupo, né? Porque é também o cara que vai disputar algum punch, alguma coisa de forma individual. Então a gente tem 4 caras de montanha, 4 caras de transição, vamos dizer assim. O Chess Benu é o cara que vai ligar esses 2 pontos, vamos dizer assim. Como é que você, como DS
da Visma, como é que você dividiria? Mais polivalente, né? Ele é o cara que vai poder funcionar nas etapas de montanha, assim como o Van Aert nos anos áureos, né? Funcionou foi essa ponte, mas é um cara que também nas etapas planas, e se precisar meter numa fuga e rodar para frente numa etapa emboscada, que possa surgir uma oportunidade, também é um cara que pode ter muito valor, assim como o Van Aert. É uma equipe muito boa. Uma equipe muito boa. Lembrando que o Edoardo Affini era o terceiro embalador do Olav Koy. Então, para o Giro de Itália, o sprint, o trem de embalada da Visma era Edoardo Affini, Wout van Aert, Olav Koy. Então, ele não é um cara para ficar, ou melhor, não é o cara que só ficaria ali na ponta do pelotão marcando tempo de fuga o dia inteiro. Não, ele pode ser um pouco mais do que isso, né, para esse projeto. Então, mas lembrando que a grande especialidade dele é o contrarrelógio, né? Já foi campeão italiano. Então ele é um ótimo... Batendo pipo. Então, assim, é um cara, é um passistão, um trator, assim como é o Campeonatos. E também não deixa de ser o Tiesj Benoot. Lembrando que também o Tiesj Benoot tá de saída no final da temporada, né? Aparentemente já tá com contrato aí assinado ou pré-assinado com a Decathlon L'Oréal. É a última chance dele ganhar a altura, né? Ou não, mas brincadeira. Mas o do Affini que eu tô falando aqui é um bônus, porque de fato ele é o contrarrelogista, é o passo que é o jogo dele. Visma, o AE então, Pogacar é o número 1. Na montanha você tem o João Almeida, que é o número 2. Você tem também o Adam Yates e o Pavel Sivakov. Então esses são os 4 caras de montanha da Ineos, da UAE. E aí tem 4 caras de transição, que você está falando do Tim Wellens, do Marc Soler, do Nils Politt e do Jonathan Narvaez, que não é impossível comparar alguém com o Wout van Aert, mas seria o cara mais puncher da equipe, né, comparado ali com o Wout van Aert. Você me ouviu, Nicolas? Eu sei que você está enrolado aí, você está na sua hora de sair para jantar. Mas... rotina de corrida. Não, eu tô escutando. Você viu a divisão que a gente fez aqui, dos 4 escaladores da UAE e dos 4 caras de transição? O Pogacar, João Almeida, Sivakov e Adam Yates. E na transição, o Wellens, que seria o Tiesj Benoot do rolê, o Marc Soler, o Nils Politt e o Jonathan Narvaez. É assim que você dividiria? Sim. Eu vejo uma UAE mais escaladora, mais forte nos blocos de subida, e eu vejo uma Visma um pouco mais forte nos blocos de transição, né? E isso fica claro. Agora, uma grande volta, você tem que ver como desenrola a primeira semana, onde você gasta cada bala, como vai acontecer, se você tem um tombo, se você não tem um tombo. Um ponto muito importante que eu vejo nesse ano, né, é a questão da UAE, que foi o mesmo que a gente comentou no Giro de Itália, o quão coesa a equipe é. Aqui a gente tem Podi, que é o cara que coloca... Tira dúvida, né? Exato. Aqui eu mando e a gente vai alinhar. Mas ambas as equipes são muito boas. Eu, particularmente, tendo a achar o UAE pouquinho mais forte, né? Esse ano, com a entrada do Jonathan, por exemplo, o Narvaez é um reforço interessante. Você viu que o Johnny já entrou direto na equipe, olhando por Tour de France. Eles levaram ele para um Giro de Itália para ver se não, você foi contratado. Eles viram que ele era capaz. Foi o cara que foi capaz de vencer o Pogacar no Giro. No ano passado, no ano passado, e trouxeram ele, e tem esse trabalho claro. Você tem um Nils Politt, você tem um João Almeida, que dispensa apresentações, né? Então é uma equipe muito, muito sólida. Eu tendo a gostar um pouco mais da UAE, para ser honesto. Mas aquela coisa, né? Você pode escolher Madrid ou Barcelona aí quando você for no FIFA, e os dois estão bem. É aquela coisa da marcação por zona versus marcação homem a homem, eu diria. O que acontece? Se a gente for no homem a homem, né, no nome a nome, UAE e Visma, tirando o Van Aert, que é muito ao concurso e um nível muito diferente do Narvaez, assim, eu diria, o nome a nome ali, provavelmente da UAE tá melhor,
né? Então, se pega um Almeida versus Matteo Jorgensen, Yates contra Yates, tá ok, apesar de não ter acabado de ganhar o Giro de Itália. Mas, assim, no homem a homem, eu acho que a UAE leva uns pontos na frente. Na marcação por zona, a gente vê um trabalho muito coeso taticamente da Visma Leasabike consistentemente, né? Então, às vezes é isso, os caras ficam guardados até a hora que interessa, como foi no Giro de Itália, né? Eles sabem usar muito bem, tirando ali aquela derrota para o Nilson Paules, que foi uma coisa totalmente fora da curva na temporada, aquela coisa deles mandarem o Van Aert numa fuga para ficar esperando lá na frente, que, cara, eles já fizeram isso umas 3 vezes e continuam colando, as pessoas não respondem a isso, ou não conseguem responder a isso. Então, eu vejo um embate mais próximo, talvez com menos desvantagem, ou talvez até com uma pequena vantagem para a Visma Leasabike no contexto, na zona, né, vamos colocar assim. Um ponto importante. A gente falou de corredores. A gente não falou de corpo técnico. E de diretores e parte estratégica. Que é notoriamente um ponto débil, se é que a gente pode criticar dessa forma, da UAE. Pode sim. Viu um Giro de Itália perdido por falta de um comando técnico, né? Por falta de um bom diretor que saiba controlar os talentos que eles têm. A gente volta a ver isso no critério do Dauphiné, né? Pogacar claramente não tem um diretor, não tem alguém que freia. Porque o que ele fez no critério estrategicamente é um erro. Ele ganhou de uma maneira no critério tão desmoralizante em cima do Vingegaard, mas ele mostrou claramente, ele abriu o jogo do que ele tem, né? E o Vingegaard sai de um critério do Dauphiné sabendo exatamente o que ele tem que trabalhar. Então, se você pensa estrategicamente, muito mais inteligente seria um Pogacar. Se ele é tão superior, e a prova que realmente importa, né? Vamos pensar, é um Tour de France, você não mostra todas as suas cartas na prova de antes. Você esconde o jogo, você dá uma ali, faz um Vingegaard crer que ele ainda é capaz de ganhar, que ele está muito próximo de você. Agora, o Vingegaard sai num critério Dauphiné, sabendo exatamente o que ele tem que melhorar, como, para poder fechar esse gap. Isso, para mim, é falta de um jogo estratégico e de um diretor. Não que os diretores da UAE sejam ruins, mas Visma sabe jogar melhor cartas. Eles ganharam o Giro de Itália não tendo o atleta mais forte da corrida. Então, eu acho que é isso. Isso é estratégia, isso é tática. Então, esse lado também pode pesar. Agora, quando você tem um Pogacar, muitas vezes é que a diferença, o gap pode ser tão grande que por maiores os erros estratégicos que eles façam, eles ainda compensam na força bruta. Na força bruta, né? Eu acho o Pogacar o melhor, o número 1, e acho o João Almeida o melhor número 2, com mais chance de brigar pro Vingegaard numa emergência do que o Jorgensen brigar com o Pogacar numa emergência. Então, no caso de abandono, vamos dizer assim. Então, esse é o cenário mais claro para mim dessa comparação. Depois, é tudo muito próximo e muito mais versátil e organizado na Visma. Então, se uma equipe pode fazer uma Tokaia, uma Cilada, uma Arapuca, o que o nome você quiser usar, para surpreender o seu rival, eu acho que é o time da Visma. Eu acho que a UAE é só na força mais bruta mesmo, que seria um pouco do que você falou aí, né? Da falta de uma habilidade de gestão ali, de direção, para poder surpreender. Então, eu tendo a achar a equipe da Visma como equipe melhor, mas os dois favoritos, os dois nomes da UAE são mais fortes. Acho que isso é meio bizarro. Lembrando que o Pogacar pode chegar na 4ª vitória dele, pode empatar o Froome e pode se posicionar ali num momento muito próximo dos grandes nomes do ciclismo, que tem 5, né, Ana? Quem tem mais tem 5. Quem tem mais tem 5 e não tem... A grande maioria deles não tem a variedade de títulos diferentes e provas diferentes no currículo que o Pogacar tem, né? Então, é isso que chama tanta atenção, a capacidade dele de vencer em provas de estilos diferentes, sabe, bater em ondulado, montanha, alta montanha, montanha íngreme, contrarrelógio. O
cara faz de tudo e ainda dá show, é simpático e traz a graça, né? Porque além de tudo, você estava falando da Netflix, né? E saíram até uns comentários aí ao longo dessa semana sobre a Netflix foi esnobada pelo pelotão, porque eles ficaram procurando intriga onde não existia, porque ciclismo é um clássico, o ciclismo tem o seu drama próprio, tem o seu respeito, e eles quiseram fazer a novelinha de Hollywood. Tá, eu até acho, fizeram mais novelinha talvez do que precisasse em alguns momentos, mas o fato é que o embate, a rivalidade é importante. E como hoje em dia essa rivalidade é uma pegada muito saudável, diferente do que já foi em vários momentos da história, e todo mundo está bem, e o Pogacar vai lá e dá tapinha na bunda do Jonas Vingegaard quando chega na etapa do Dauphiné e tudo mais, que bom que o Pogacar é um cara que pelo menos fala, né? Porque senão ia ficar uma coisa muito paradinha também, então a gente pelo menos tem um pouquinho de diversão e alegria aí acompanhando as etapas. Bom, acho que a gente está já aqui num bom momento dessa nossa conversa. Só queria dizer que o ciclista mais jovem da prova vai ser o Ivan Romeu, da Espanha, né, o campeão espanhol, né, com 21 anos de idade. Acho que é um ponto ali, olhando a lista dos 10 mais jovens, é bizarramente impactante saber que essa galera está aqui nesse nível, porque tem o próprio Lenny Martinez, o Romain Grégoire, o Thibonais, o Oscar Only. Então tem muito cara que a gente já trata há bastante tempo aqui nessa disputa, inclusive o Lipovitz e o Renko brigando pela camisa branca. Eu acho que isso é uma coisa... E o Carlos Rodrigues também, né? Tem uns caras que estão que a gente até esquece que os caras ainda estão brigando pela branca. E na Master, você tem uma galera ali já no 35 mais também bem forte ainda, né? Com o Geraint Thomas, o Michael Woods, o Luca Mesget, tem o próprio Matteo Trentin e o Primož Roglic, que tem aí o oitavo... No Master 35. Alaphilippe entra também ou não? Ainda não? Não, ainda não. O Alaphilippe ainda não tá só com muito tempo de rodagem, o Alaphilippe. O 35 mais fecha no Kwiatkowski. Falei, Ana, desculpa. Não, o Alaphilippe só tá gasto. Só tá gasto. Tá rodado. Bom, acho que a gente cumpriu aqui todas as nossas principais observações. Ana, você quer colocar palpite? Eu não vou colocar palpite para o Nicolas Sessler, não. Você eu tô proibido. Não gora e ainda dá sorte para os caras ainda. Pois quem então, leva? Né? Não, tá difícil apostar contra o Pogacar, né, gente? Eu também não sou trouxa. Mas, mas eu tô montando um timinho do Velo Games que tá interessante ali, então vamos brincar um pouquinho. Eu tô muito interessada, obviamente, na briga pela camisa amarela, que a gente espera, acho que o principal é a gente torcer para um Tour de France sem intercorrência, sem acidente, sem ninguém sair da prova por um motivo que não é legal, né? Então a gente quer ver a disputa na perna, quem tiver perna fica. Mas estou bem curiosa para ver. O Renko deixou a desejar no critério do Dauphiné. Quero ver se isso foi porque ele estava acertando os últimos ponteiros ali para o Tour de France, ou se realmente o começo de temporada diferente ali, impactado pelo acidente do ano passado, ainda está se refletindo nisso, e ver esses novos nomes. Eu quero muito ver Lipovitz andando, eu quero ver esses escaladores novinhos aí dando as caras também, inclusive o próprio Vauquelin, que está sem equipe para o ano que vem, né? Então tem que se mexer. Vai ser um grande Tour de France, tenho certeza, e a gente vai comentando tudo por aqui. Aos domingos, já nesse domingo a gente se encontra já para falar do primeiro final de semana, quem está vestindo a camisa amarela se mudou, né, inclusive de sábado para domingo, porque vão ser 2 etapas e pode realmente ter 2 líderes diferentes. A prova vai longe, vai até o dia 27 de julho, então a gente tem outros encontros também para poder falar um pouco mais sobre tudo que está rolando, e claro, desejo a mesma coisa que a Ana Lídia desejou aí, que não tem uma prova com intercorrência, com um acidente, com coisas assim, que acabam custando a continuidade dos profissionais na disputa, porque a gente sabe o sacrifício enorme que é chegar até lá. Nicolas, vamos assistir, né, cara? Primeiro você aí no Sibiu Tour, depois o próprio Avancini na China, mas sempre também de olho no Tour de France. Espero que você consiga assistir um pouquinho também. Isso com certeza. Os dias de corrida é difícil, mas sempre chega, vê um resumo no YouTube, alguma coisa, porque conteúdo legal do Tour é que também conteúdo não falta, né? Tá sempre tem algo para seguir. Isso também é sempre muito rico. No ambiente aí dos profissionais aí, a galera
torce pro Vingegaard igual tem uma galera que torce por aqui também, assim, ou o Pogacar conquistou o coração dos profissionais também, Nicolas? Eu acho que não, é indiferente, na verdade. É mais, meu Deus, impressionante. Meu Deus, impressionante. Cada etapa que sai, como é possível, desumano. E é mais um espanto generalizado, assim, do que torcer para um ou para outro. Eu acho que tem isso quando a gente está dentro do esporte de maneira geral, né? Eu acho que, como quando eu estava dentro do triatlon também, você chega num ponto que você conhece todo mundo ali dentro. E a partir do momento que você conhece todo mundo, então você pode ter mais afinidade com um ou com o outro, e aí sim, em determinada situação, tá torcendo para aquela pessoa, mas de maneira geral, você tá torcendo para ser uma disputa boa, né? Todo mundo quer ver. Eu lembro que eu sempre falava, quando perguntavam para mim, para que você tá torcendo? Eu falei, torcendo para chegar no sprint. Assim, quero ver briga boa. E é isso aí que a gente espera, né? Sem dúvida, eu também acho isso. Eu desconfio, e convido até quem está ouvindo a gente aqui a comentar, que acaba tendo uma torcida igual o jogador que prefere o Messi do que o Cristiano Ronaldo, ou porque um é mais atlético, outro é mais tático ou habilidoso, mas o que vale realmente é a disputa, e é rico ter os dois aí nesse momento. E só uma brincadeira com o Nicolas, porque ele adora esse tipo de pergunta. Senhores, muito obrigado. Um ótimo Tour de France para todos nós. Vamos ficar ligados, tem muito conteúdo para a gente entregar aqui, para a gente dividir, para a gente compartilhar. E isso não faz sentido sem o comentário, sem a curtida, sem a companhia de todos vocês. O Gilmar me pediu esses dias para a gente criar uma liga do Velogames da Gregário. Eu não sei se a gente vai fazer isso, mas vamos ver também como que anda. Se você gostou dessa ideia, comenta aqui também, porque é sempre um atrativo a mais poder falar de outras formas, né, do ciclismo, além de comentar os resultados. Um grande abraço para todo mundo. Nicolas, uma ótima prova, um grande abraço para você. Um bom jantar aí na Hungria, né? E Ana, uma boa semana. E eu te vejo vestido de Conde Drácula aqui, se o Nico ajudar a gente ao longo da semana. Se for na China, você vem de panda, até a Ana Lídia Borba. Se a nossa vitória vier na China. Tá fechado. Vim de monge tibetana. Panda. Monge tibetana. Eu tenho que vir de monja. Tudo bem, então fica combinado assim. O Leandro vira Conde Drácula se o Nico ganhar, e se o Avancini ganhar, eu venho de monja. Monge tibetano. O que você falou, Nicolas? Não, porque Qinghai é na região do Tibete, né? Que é tá quase tocando no Himalaia, muito alto. Legal. Para quem já viajou um pouco pela China, tem isso daí também. Fica a nossa torcida, então. Um abraço, pessoal. Até a próxima. E a gente acompanha aqui. Vive le Tour! Vive le Tour!